Muito bem, então o que nós vimos no semestre passado? Nós vimos o seguinte, que essa estrutura lógica da norma jurídica tributária é a estrutura lógica da hipótese de incidência. Eu tenho um descritor normativo hipotético em que eu tenho um antecedente e um consequente. E o antecedente, ele é composto de núcleo, coordenada de tempo, coordenada de espaço. Ou, como diz Paulo de Barros Carvalho, aspecto material, aspecto temporal e aspecto espacial. E só se considera ocorrido um fato gerador quando estão satisfeitos, e somente estão satisfeitos, os três elementos do antecedente normativo: núcleo, coordenada de tempo, coordenada de espaço. Então, sempre um exemplozinho facinho. Por exemplo, o IPTU da sua casa. Qual é o fato gerador do IPTU? Possuir imóvel na zona urbana do município de Santos, por exemplo. Mas esse é o aspecto material. Agora, além do aspecto material, nós temos o aspecto espacial, que aí está contido também, porque está dizendo qual é o aspecto espacial? A zona urbana do município de Santos. E qual é o aspecto temporal? Não está aí nesse enunciado, está em outra norma, que diz que o fato gerador do IPTU ocorre dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Então, você possui imóvel, aspecto material. No dia 1º de janeiro, aspecto temporal. Na zona urbana do município de Santos, aspecto espacial, aí você praticou o fato gerador do IPTU. E aí, você passa a analisar os 4 elementos do consequente normativo, que são sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota e base de cálculo. Veja, no caso do IPTU, sujeito ativo, fazenda municipal, é o município credor. Sujeito passivo, você, possuidor do imóvel. Alíquota, no caso do município de Santos, 1%. Base de cálculo, valor venal do imóvel. Então, se você possui imóvel na zona urbana do município de Santos, no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro, você praticou o fato gerador do IPTU. Qual é a consequência lógica desta hipótese? É que você tem que pagar IPTU para o município de Santos. E quanto você vai pagar? 1%. Sobre o quê? Sobre o valor venal do imóvel, que é um valor fixado numa lei municipal que se chama Planta Genérica de Valores. Todo município tem uma lei municipal que se chama com esse nome de Planta Genérica de Valores, e nessa Planta Genérica de Valores estão estabelecidos todos os valores venais de todos os imóveis do município. Então você vai pagar no município de Santos 1% sobre o valor venal do imóvel. Vejam, e você vai pagar por quê? Você está obrigado por quê? Porque você praticou o fato gerador, meu querido. Se você praticou o fato gerador, você tem que pagar. Não tem jeito. Veja, uma coisa importante, que o direito público e o direito tributário, que é um ramo do direito público, veja, nós temos o direito público. O direito administrativo é um ramo do direito público. O direito tributário é um ramo do direito administrativo. O que é o direito administrativo? É o direito que regula as relações entre Estado e jurisdicionado. Só que quando essas relações se referem a pagamento de tributos, aí nós temos esse sub-ramo, que é o direito tributário. E veja, é muito simples. Pô, praticou o fato gerador, tem que pagar IPTU. Simples assim. Mas não. Nós vamos ver que existem inúmeras discussões a respeito de que se houve ou não houve o fato gerador. A Codesp, já contei isso para vocês, a Codesp discutiu anos aí com a Prefeitura de Santos se ela teria ou não teria que pagar IPTU sobre as áreas que ocupa. Já que o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil de um bem imóvel por natureza ou por acessão física, nos termos da lei civil. O que a prefeitura alegava? Que a Codesp, ela é possuidora desses imóveis, ela está na posse. Então ela praticou o fato gerador. E a Codesp disse, não sou possuidora coisíssima nenhuma, sou mera detentora. Esses imóveis, veja, a propriedade desses imóveis é inquestionável, é da União.
são terrenos de marinha. Esses terrenos de marinha são de propriedade da União. Muito bem. Então o domínio é da União. A propriedade. A discussão era, Codesp tem posse ou Codesp tem mera detenção? Se ela tem posse, ela praticou o fato gerador do IPTU. Se ela tem mera detenção, ela não praticou o fato gerador do IPTU. E aí a Codesp perdeu em primeira instância, perdeu no tribunal, perdeu no STJ e ganhou no Supremo. O Supremo disse, não, é detentora, não é possuidora. Não vai pagar um único centavo de IPTU. E essa era uma dívida que ultrapassava as 200 milhões de reais. Que era a dívida do IPTU de todos os imóveis ocupados pela Codesp. A Codesp é uma empresa pública, é a companhia, veja, a Codesp chama-se Companhia Docas do Estado de São Paulo, mas ela não é uma empresa estadual, é uma empresa pública federal. Quem tem a maioria do capital votante é a União, então é uma empresa da União, é uma sociedade de economia mista com maioria de capital social da União. Então, ela arguía, primeiro que ela arguía que tinha imunidade recíproca. Não tem, isso aí já está pacificado nos tribunais também. Empresa pública, sociedade de economia mista, não tem imunidade das autarquias e a imunidade das pessoas jurídicas de direito público. O princípio da imunidade recíproca, não tem. Bom, não tem imunidade, mas a questão subsequente era a seguinte, ela era possuidora ou era detentora? Se era possuidora, tinha que pagar. Se era detentora, não tinha que pagar. Então, o que um juiz disse que era posse, um tribunal disse que era posse, um outro tribunal disse que era posse, o Supremo disse que não é posse. Agora, quem errou? Foram os tribunais inferiores ou foi o Supremo Tribunal Federal? A meu ver, não importa. O importa é quem disse, se tiver erro judiciário no Brasil, e tem erro judiciário no Brasil, quem erra por último é o Supremo Tribunal Federal. Não dá para recorrer para a Suprema Corte dos Estados Unidos, nem fazer como Lula, né? Que recorreu para a Corte Interamericana, né? de recursos, Tribunal Internacional. Não precisou. O Supremo já disse, olha, o Moro é incompetente e o Moro é suspeito. Então anula tudo, o Lula vai ser um cara que é candidato à próxima eleição para Papa lá em Roma. Ele vai ser não só o próximo Papa, já tem até nome, Luís 51, né? Mas além disso vai ser canonizado, porque o Brasil vai passar um atestado de idoneidade moral e de santidade absoluta para o Lula, né? Porque o Supremo Tribunal Federal falou que, veja, a questão da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos da Lava Jato, ela foi, vejam só, está na história, está escrito lá. O Supremo Tribunal Federal falou 10 vezes, em 10 oportunidades, o Supremo disse que a 13ª Vara Federal de Curitiba era sim competente para julgar os processos da Lava Jato. Aí veio o Fachin e falou, não, mas não é incompetente. E aí mudou de ideia. E a questão da suspeição do Moro foi conflagrada em prova comprovadamente ilícita. E a Constituição diz, não serão aceitas no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E a prova da suspeição do Moro está na Operação Spoofing, que foi comprovadamente obtida por meios ilícitos. Quer dizer, nós vivemos para ver isso, um tribunal atribuir efeito a uma prova ilícita, senhores. Tudo isso para dizer que o Moro era incompetente, mas só a incompetência não resolvia. Por quê? Porque se o juízo da 13ª Vara Federal de Brasília, de Curitiba, fosse incompetente, o processo seria transferido para Brasília, mas os bens do Lula continuariam bloqueados. E ele seria denunciado, processado e provavelmente condenado em Brasília. Agora, se o juiz, além de incompetente, é suspeito, aí você anula tudo.
Então os bens dos Lula agora estão livres, leves e soltos. E ele é réu primário. Ainda não foi nem denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público tem que formular uma nova denúncia. Porque o processo foi anulado desde o início. E você, idiota, que não roubou nada, fica aí assistindo os que te roubaram serem absolvidos nos tribunais. Isso por quê? Porque ele não cometeu o crime desses bandidos pés de chinelo que roubam pouco. Não, ele roubou muito. Ele roubou. Veja, ele foi responsável pelo maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Nunca na história da humanidade um sujeito conseguiu roubar 20 bilhões de dólares. O Lula conseguiu e por isso está absolvido. Por quê? Porque enquanto tiver otário, malandro não passa fome, rapaz. Quantos ministros do Supremo você já nomeou? Nenhum, né? Ele já nomeou uma meia dúzia. Né? Então, otário, fica quieto, cala a tua boca e paga imposto. Por quê? Se você praticar o fato gerador tributário, você tem que pagar a obrigação principal, que é entregar dinheiro à fazenda pública. Veja, e o artigo 115 diz: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal, prestações positivas ou negativas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização. Veja só, em que momento ocorre o fato gerador? Já expliquei, mas volto veja que essa minha explicação tem pertinência com o que está escrito no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que diz que, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. E 2, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Vejam, então, senhores, olha para isso. Quando eu dou um exemplo do ITCMD, né? O ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Então, no momento em que uma pessoa vai a óbito e deixa bens, esses bens se transferem para os seus herdeiros sucessores. É um momento. Então, o momento da sua morte, quando você estiver à beira da morte, no seu leito de morte, lembre-se do seu professor de direito tributário que diz para você: a morte de alguém que deixou bens é um fato gerador tributário. Ou seja, tem que pagar ITCMD. Mas preste atenção, qual é a vantagem que você vai ter? É que isso não é mais problema seu, não é verdade? Quem vai pagar o ITCMD são seus herdeiros, porque você está morto mesmo. Então você, quando morre, resolve todos os seus problemas, inclusive os financeiros, familiares, filosóficos, sexuais, né, que são tão importantes hoje de serem resolvidos. A sua morte resolve tudo, inclusive os problemas tributários. Você vai morrer e quem vai pagar ITCMD são seus herdeiros. E veja só, e sabe quanto é o ITCMD, senhores? 4% do valor total dos bens, móveis e imóveis. Agora, como você tem um governador, que os caras estão chamando por aí de calça apertada, o tal do calça apertada tem um projeto de lei que está aí, tramitando aí no Congresso não, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem um projeto de lei para aumentar o ITCMD de 4% para 8%. 8%. Ou seja, quando você morrer, seus herdeiros não vão pagar mais 4%, vão pagar 8% sobre os bens que você eventualmente deixar. Né? Mas o falecimento transmite os bens. Então, no momento da morte, ocorre o fato gerador. Agora,
Muitas e muitas vezes o fato gerador é contratual. Você faz um contrato. Então você faz um compromisso de compra e venda de um imóvel. Sobre uma compra e venda imobiliária incide o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Então você comprou um imóvel, tem que pagar ITBI. O fato gerador é contratual. Você vai decidir quando você vai comprar, em que data você vai se aperfeiçoar. Mas por quê? Porque o fato gerador é contratual. Você celebrou o contrato, praticou o fato gerador tributário. Então veja, que na primeira hipótese basta uma mera situação fática, a morte do decujus, do sujeito passivo, ou seja, a morte do sujeito passivo, não, desculpe, o sujeito passivo são os herdeiros, a morte do autor da herança. Na segunda, se faz necessário constatar que está caracterização de uma data de uma dada situação jurídica, já regulada por outro ramo do direito. Por exemplo, o direito contratual. Você fez uma promessa de compra e venda, você fez uma escritura pública de compra e venda de um imóvel. Uma escritura pública de compra e venda de um imóvel é fato gerador do ITBI, que é o Imposto Municipal, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Há uma alíquota aqui no município de Santos, uma alíquota de 2% do valor venal do imóvel ou do valor da transação, o que for maior. Então não adianta você pode vender um imóvel seu por R$1? Pode, é direito seu. Você é maior e capaz, está na disponibilidade dos seus bens, pode vender um imóvel por R$1. Vai pagar ITBI sobre R$1? Não. Você vai pagar ITBI sobre o valor venal do imóvel. E tem o valor venal que vai estar no site da prefeitura e mais. Tem o valor venal para efeito de IPTU, que é um, e o valor venal para efeito de ITBI e ITCMD, que é outro. Dá para acreditar nisso? Não dá, mas é. O valor venal para IPTU é um, mas o valor venal para ITBI e ITCMD é outro. Você tem que entrar no site da prefeitura e ver o valor venal para efeito de escritura pública de compra e venda ou para eventual incidência de ITCMD, no caso de morte ou doação da pessoa que é proprietária do imóvel. Muito bem, e o artigo 117, que diz que para efeito do inciso 2 do artigo anterior, que é o 116, né? Salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Né? Aí que eu dou um exemplozinho de condição suspensiva e condição resolutória, né? Condição suspensiva. O pai doa um apartamento ao noivo desde que haja casamento. Condição suspensiva. Se não casou, não vai haver a doação. A condição resolutória. O pai doa a casa de praia enquanto o casal estiver casado. Em caso de separação, a propriedade volta para o pai. Condição resolutória. Desfaz-se o negócio jurídico. A diferença entre condição e termo é que condição é um elemento acidental do ato jurídico que condiciona a eficácia do ato a um evento futuro e incerto, enquanto o termo é um elemento acidental do ato jurídico que condiciona a eficácia do ato a um evento futuro e certo. Né? Então a morte, se eu coloco a morte, não é condição, a morte é termo, porque morrer você vai morrer, isso é certeza, a gente sabe, só não sabe quando, então esse é termo incerto, não é condição. E o artigo 118 diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos seus contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como a natureza de seu objeto ou dos seus efeitos. E dos efeitos dos atos, os fatos efetivamente ocorridos. Esse artigo 118, inciso 1, ele é decorrente de um brocardo jurídico que diz: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Porque, por exemplo, você dizer, olha, esse dinheiro aqui eu não vou pagar imposto de renda, porque esse dinheiro aqui é oriundo exclusivamente do tráfico de cocaína. Eu sou
um grande traficante de cocaína e, portanto, o que eu recebo é ato ilícito, eu não preciso pagar imposto de renda. Não. Não importa. A validade jurídica do ato praticado é irrelevante do ponto de vista tributário. Você ganhou dinheiro com o tráfico de drogas? Parabéns, tem que pagar imposto de renda. Agora, lógico que você não pretende ser surpreendido, nem com o tráfico, nem com o dinheiro. Mas se você for surpreendido, você vai ser autuado pela Receita Federal. E veja, os autos de infração da Lava Jato estão por aí, pululando, são bilionários. O seu Lula foi absorvido lá no cível, mas você vai ver o tamanho dos autos de infração que ele vai tomar. Só que ele não vai pagar. Por que ele não vai pagar? Porque ele já vai ter desviado todo o seu patrimônio ao longo desses anos todos e quando ele morrer, não vai nem deixar bens, quanto mais obrigações. Muito bem. Além disso, veja, a gente vai, na próxima aula, falar a respeito do artigo 116, que demanda uma explicação um pouco mais complicada no que diz respeito ao parágrafo único, que é aquele que fala da chamada norma antielisiva, né? E aí nós vamos deixar essa discussão para a próxima aula e vou encerrar por aqui a gravação e abrir para perguntas. Um minuto, por favor.